Eltman é um dos principais debatedores do Brasil hoje, debatendo com um cara, o velho da van, e aí eles estão debatendo lá e o debate sai completamente do controle. Vamos ver o que foi que aconteceu. Bota na tela lá, Maxwell, vai lá! Os ucranianos acham sobre os símbolos nacionais deles, mas só para registrar, Pantera não voltou ao lado O Pantera Negra? dos nazistas. Você que tá chegando aí no corte, deixa eu te falar. O YouTube não tem entregado nossos vídeos naquela qualidade que você tá sabendo já e que entrega sempre. Faz assim, se você quer me ajudar a contornar esse quadro, hypa o vídeo, curte, comenta e compartilha. E lembrando, o hype só vai aparecer depois que você curtir o vídeo. Fortalé! Segunda Guerra. Depois, sobre o golpe de 2014, quando o presidente... Gente, o Breno Altman tem dinheiro suficiente para fazer um implante de cabelo. Ou eu tô louco? O Breno Altman tem dinheiro suficiente para fazer um implante de cabelo, não tem não? Yanukovych supostamente foi derrubado. A sequência foi a seguinte: Yanukovych fugiu do país, o parlamento declarou vaga o cargo do presidente, elegeu um presidente interino e marcou as eleições. Não entendo por que isso deve ser chamado de um golpe. O parlamento sempre agiu dentro da Constituição. Olha aí, ó. O hype só vai aparecer depois de denunciar o vídeo. Não, filho. Totalidade. E sobre o fato que Putin nunca pediu a retirada dos países que já estavam na OTAN, de fato, em dezembro de 2000. Samuel, o que o Gabigol tem? Ele tem preguiça de jogar bola, né? Se gostasse de jogar futebol, talvez ele seria um grande craque geracional do mundo todo. 21. Ele E é mimado, igual o Neymar. mandou Aliás, qual que é o jogador que veio da base do Santos que não é um grande mimado? Fala pra mim. O Danilo, né? O Danilo e o Alexandro. É dois que não são mimados. Porque todo o resto, todo jogador que sai da base do Santos é um grande mimado. É incrível. uma espécie de ultimato, sugestão para a OTAN, que ele exige para ele não começar... Ué? Que isso, cara? Que foi isso? começar a guerra. E uma das exigências era basicamente isso, a OTAN voltando à configuração de 1994, 93, 94. E agora, sobre o que de fato acontecia na relação entre Putin e Ucrânia e outros países, sim, no papel... Olha aí, ó. A imagem perfeita dos estágios da calvície. a Rússia... Sim. Ô, moleque, se é de eu ficar calvo assim, eu raspo a cabeça, pô. Se é de eu ficar calvo assim, irmão, eu raspo logo a cabeça, pô. Que é isso, cara? Sempre tenta preservar as aparências, né? Mas depois da queda da União Soviética, de fato, as elites russas nunca perderam a vontade de controlar todas as repúblicas vizinhas. Foram perdendo uma por uma, mas na Ucrânia, já está esgotando o meu tempo, talvez eu volte, só um fato. Em 2014, quando Putin invadiu Crimeia, o ministro de defesa da Ucrânia era um cidadão russo. Menina, até o Breno agora ficou... como é? Breno. Primeiro, professor, antes de eu fazer a pergunta... Isso. Eu já me perdi. Quem pergunta? Que Não, o Breno tem eu 2 fiz minutos. sobre... Não, professor, guerras, eu tenho que corrigir o senhor, porque essa é uma informação muito grave. Stepan Bandeira, de fato, no início da guerra, ele é preso pelos nazistas. Ele é libertado em 1944. Toma. Meu irmão, sabe por que eu gosto do Breno? Porque o Breno mata a cobra e mostra o pau. Ele mata a cobra e ele mostra o pau, meu irmão. Ele mata a cobra e mostra o pau. Tá aqui a data, porra. Tenho que te corrigir, tu tá falando merda. Tenho que ajeitar tua informação, tu tá falando merda. Mas ele se integra, integra a Organização dos Nacionalistas Ucranianos ao lado dos nazistas. Ele é condenado na Polônia por ser um colaborador de guerra e por ser um dos responsáveis pelo Holocausto. Alice, por favor, retire a mulher que o Samuel arrumou a casa, por favor. Tá enchendo o saco aí na live e a gente não quer esse tipo de coisa aqui, tá certo? Por favor, Alice. Judaico na Ucrânia.
Stepan Bandera é considerado um criminoso de Essa aí mesmo, a mulher que o Samuel arrumou a casa. guerra, não só na União Soviética, mas também na Polônia, pelos crimes que ele comete em Volhynia, essa organização. Te perguntou. Olha a Alice. Itihan, retire a Alice, por favor. Dos nacionalistas ucranianos Itihan, filho, retire a Alice, por favor. que luta ao lado das tropas das SS foram responsáveis por ações antissemitas malignas, trágicas. Stepan Bandera é reconhecidamente um criminoso de guerra, um criminoso vil, um homem que é considerado um colaborador dos nazistas. Que isso, cara? Responsável pelos massacres contra os judeus. Eu digo isso. Menina do dia que o Samuel se cagou. Itihan, por favor, retire a menina do dia que o Samuel se cagou também, por favor. Professor, até porque uma tia-avó minha foi uma das mortas pela Organização dos Nacionalistas Ucranianos. E aí, meu irmão, o cara viveu a própria história. Meu irmão, deram um apavoro no pai do Gerson, no meu, da torcida do Flamengo. Galera parece que não guardou carinho por ele, não é mesmo? Cara, mas vou te falar, o Gerson, ele é muito querido, mas o pai dele não é tão querido quanto ele não, tá? O pai dele não é tão querido quanto ele em nenhum time que ele jogou. Sob liderança de Stepan Bandera, na Volhynia, na Ucrânia. Ele é um criminoso de guerra. E os seguidores de Stepan Bandera são nazistas. Que isso? Os seguidores de Stepan Bandera são apoiadores de um criminoso de guerra. Que isso? E como tais devem ser tratados. Que isso? Isso é muito importante, professor Vladimir. Não é algo qualquer. Ele é considerado um criminoso de guerra, um aliado. Mulher que pagou a conta. Meu irmão, quem que é esse cara? Porra, gente. Não, cara. Não tem condição, cara. Aí não tem condição, cara. Não tem condição. Não tem condição. Esse cara no chat aí, gente. Por favor, moderação, faça alguma coisa. Dos nazistas. E o bandeirismo é uma corrente aliada ao nazismo. Quero fazer agora a minha pergunta. Faz a pergunta. Em novembro de 2013... Faz a pergunta. Você ainda tem. Em novembro de 2013, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych suspendeu o acordo com a União Europeia. Em fevereiro de 2014, após confrontos que deixaram mais de 100 mortos, foi destituído antes do término do mandato, apesar do acordo... Então, o que ele disse aqui? Ele falou que tem um grande general lá, que a história trata de confundir ele intencionalmente, o Careca. Você disse, olha, tem um general lá que vocês estão confundindo ele, vocês estão dizendo que ele trabalhou a serviço lá do Bigodudo. Não procede. Aí ele relatou a trajetória do general lá, que ele está falando aí, que eu não me atentei ao nome. Aí o Breno está dizendo assim, você está cometendo um equívoco. Você está cometendo um equívoco. Por quê? Porque Stepan Bandera, ele de fato trabalhou, e ele não só trabalhou a serviço, como em outros países, ele também foi reconhecido como uma pessoa que trabalhou a serviço do Bigodudo. E a prova que eu tenho disso são os meus familiares. Por quê? Porque tem uma tia-avó que foi morta, tarará. Tá certo? O Breno Altman, ele tem muita história. O cara é história. O cara é a própria história ambulante. De 21 de fevereiro de 2014, mediado por França, Alemanha e Polônia, que previa transição constitucional e eleições antecipadas. Diante da ruptura desse pacto e do golpe sofrido por Yanukovych, com o apoio escancarado dos Estados Unidos e da OTAN, o senhor seria capaz de negar que, desde então, a Ucrânia vem sendo usada pelo Ocidente como uma plataforma para isolar e cercar a Rússia? O senhor nega a evidência dos fatos? Eita. Não entendi bem. Caralho, que pergunta, viu? Quais são os fatos que você... Ele não entendeu qual que é o fato? Casal que quebrou a cama. Meu irmão, cara, tu tá querendo tirar minha paz, tu tá querendo tirar minha paciência, cara. Tu tá querendo tirar minha paciência hoje, tu veio pra cá. A tua missão hoje aqui é tirar minha paciência, meu irmão. Será que tu tava atentado aí, tu tá atentado aí na tua casa, tu fala assim, meu irmão, hoje eu vou tirar a paciência de um cara ali só porque eu tô atentado pelo Satanás, cara? Hein? Porra, bicho. Caramba, cara. Vamos lá, gente. Faltou a seguinte sequência, que o Yanukovych, na verdade ele não recusou, ele nunca assinou, porque foi assim, em 2013 a Ucrânia toda estava sonhando virar mais para a União Europeia, né?
para a juventude de lá. Meu irmão, ele não olha nem na cara do Breno quando ele tá falando. Eu até gostava da Ucrânia por causa do Tchevchenko, mas depois que eu descobri que é só... peguei ódio desses caras. E a europeia representa, de fato, puro. Sérgio Major, professora casada da faculdade. Ô Itihan, tira ele da live pra sempre. É isso aí. Tira ele da live pra sempre. Brilhante e tal. E Yanukovych... Não quero mais ver esse cara. Não quero ver esse cara aqui. Não quero mais ver esse cara. Tira ele da live. Moderação, não seja incompetente, tá? Que eu tô te pedindo pra tirar e já voltaram vários. Se continuar persistindo a incompetência de vocês, eu vou começar a tirar vocês também. Gente, é inaceitável. Estava conduzindo esse processo. Então a esperança era que ele fosse assinar esse acordo. Só que de repente Putin convidou ele para uma conversa particular e depois dessa conversa Yanukovych voltou e recusou. Falou, não, ele não assina mais. Aí que os alunos universitários... Olha aí, Alice, ó. Eu sou vagabunda, não incompetente, me respeite. Oh, perdão, Alice, por favor. Saíram para aquilo que ficou conhecido na história como Paulinha Fuentes! O Maidan, que ficaram alguns meses. Mano, nem fudendo. Queijo da pica do Kogos. É sério que vão me censurar por trazer histórias contadas? Meu irmão, mano, esse cara, qual é o teu problema? 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 Lá até que o Putin exigiu do Yanukovych de acabar com aquilo, né? E aqueles 100 mortos que foram mencionados, mortos por quem? Quem matou quem? Quem matou? As forças de segurança ucranianos, e tem indícios que as forças russas também foram mandados para dar apoio às forças do Yanukovych. Simplesmente atiraram, os snipers estavam posicionados, atiraram no povo que estava reunido pacificamente na praça principal de Kiev, que é conhecido agora como Maidan. E Yanukovych, claro que ele não tem coração frio de alguém que era agente da KGB como Putin, ucraniano de modo geral, ele não é tão rigoroso, digamos, com os políticos russos. Nesse conflito interno, ele resolveu fugir. Ele simplesmente fugiu. Qual que é a fonte que ele está utilizando para falar essa história aí? Qual que é a fonte? Aqueles acordos de transição não foram cumpridos porque ele fugiu. Ele foi para onde ele foi? Ele não foi para Miami, né? Ele foi para Rostov, para a cidade russa. E a Ucrânia ficou sem presidente. Ela deveria fazer o quê? Chamar, por favor, volte, aquele que organizou o massacre de Maidan. Claro que o parlamento tomou a única posição correta. Mas quero reforçar, eu represento aqui uma parcela dos russos. Eu não quero defender tudo que acontece dentro da Ucrânia, nem quem eles escolhem lá como seus símbolos nacionais. Eu simplesmente corrigi que, sim, Bandera liderou lá uma desorganização nacionalistas que fez atrocidade. Caralho, o Breno tá olhando pra ele assim, irmão, com a cara... Moleque, o Breno tá olhando pra ele com a cara assim, de tipo assim, meu irmão, ele mente. O Breno tá olhando pra ele com a cara assim, ó. Ele mente. Ele tá mentindo. Ele tá enganando vocês. Ele tá enganando vocês. Ele tá enganando vocês. Ele pessoalmente, não sei, nunca vi relatos que ele, mas ele é líder da organização que, sim, que foi envolvido. Só corrigi que ele, durante a Segunda Guerra, ele não lutou, não teve como lutar do lado dos nazistas porque foi preso. Foi só um comentário. Não estou querendo colocar um antissemita no pedestal de maneira alguma. Deus me livre. Breno.
Você tem 3 minutos. Mas é o que o senhor está fazendo, colocando o antissemita no pedestal, ou limpando a barra dele. Bandeira sai em 1944 e participa ativamente da perseguição e do massacre contra os judeus. Ele é uma figura ativa na organização nacionalista ucraniana na Volínia. Por isso que na Polônia ele é considerado um criminoso de guerra, responsável pela morte de mais de 1 milhão de judeus. Que isso, cara? Caralho, meu irmão, o cara foi responsável por matar 1 milhão de judeus? Quem que é esse cara que eles estão falando, mano? Caralho, meu irmão, que bizarro, pô. Professor Vladimir, é este homem, Stepan Bandeira, um dos inspiradores do atual governo ucraniano. O senhor está passando pano para um antissemita brutal. Eu me espanto que um homem como o senhor, que nasceu na União Soviética, colocando na minha boca. E a União Soviética... Opa! Peraí, cara. Ô, chefe. Ô, carecudo, deixa eu te falar. Desse jeito vai derrubar minha live, cara. Peraí, cara. Tá louco, irmão? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil, cara. Desse jeito aí a live vai cair, pô. Desse jeito a live cai. Coisas que eu nunca falei. O senhor disse que Stepan Bandeira não teve como lutar ao lado dos nazistas. Porque eu não ele ouvi mal. Preso não, ele sai em 44, ele luta ao lado dos nazistas. Ele vai para a prisão domiciliar. A organização nacionalista ucraniana, por ele chefiada, ele era o chefe. Ele era Desculpa, Brenner, tava só... Ele é o chefe da organização nacionalista ucraniana. Agora, gente, vamos ser bem honestos, esse debate aí tá... Porra, meu irmão, quero ver chibata. Quero ver chibata. Porra, tá de sacanagem, cara. Quero ver, porra. Sabe? Quero ver chibata, meu irmão. Os caras, porra, de um lado pro outro, um atrapalha o outro, um fala mais alto, outro tá com o dedo na cara, o outro não fala pra gritar. O outro, porra, tu não fala da minha família, vai pra casa do cara. É o que a gente quer assistir. É o que a gente quer assistir. Aí a gente chega aqui e tem um debate razoável desse. Tem um debate... Olha aqui, ó. Oi, Samuel, boa noite. Você gosta da praia da Tabatinga? Gosto. Mas eu prefiro do Camurupim. Inclusive, tô com saudade de ir. Camurupim é a melhor praia que tem no RN. Camurupim e Areia Branca. E a Pipa, mas a Pipa não é praia. A Pipa é um universo. A Pipa não é praia, meu irmão. A Pipa é um universo. É uma coisa que tu tem que ir e que tu tem que estar pronto pra viver aquilo. Tu tem que ir e tem que deixar rolar. Tem que deixar acontecer. Porque aquilo é fora do normal. Aquilo ali é uma coisa espetacular. O pôr do sol dali é espetacular. Tô te falando, cara. O pôr do sol dali é diferente. Tu tem que ir. É claro, meu amor, que eu vou levar você. Tu tem que ir, porra, tu tem que terminar, tu tem que ir no abacate. Terminar no abacate, tu tem que ver o pôr do sol naquele barzinho de cima. Tu tem que dançar um forrozinho, pé de serra, Terminar, tu tem que ir no taipa. Tem que ir no taipa. Tem que, porra, tem que passar o dia todinho lá na Praia do Madeiro tomando sol. A pipa tem que conhecer, a pipa tem que ir pra experiência da pipa, não tem o que fazer. Só que também não dá pra ficar muito tempo lá. Porque senão aquele universo vai te sugando, de repente tu não consegue mais sair de lá. E aí tu tá de um bar pra um outro bar, termina o outro bar, vai pro outro bar, quando tu vê já é outro dia. Sabe nem onde tá, nem nada disso. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Que comete essas atrocidades. Por isso ele é considerado um criminoso de guerra, professor. Ele é o chefe da organização. Ele é o chefe. É como o senhor dizer que o Al Capone nada tinha a ver com a máfia, porque ele pessoalmente não se envolveu em todos os crimes da máfia. Ele é o chefe. É a mesma coisa. O senhor está passando... Olha, então foi você que falou, né? Samuel, desculpa ter falado do seu microfone, que é de 1926 no Instagram.
Então foi você. Tô te tirando da live. Objetivamente um pano, mesmo que não seja a sua intenção. Você não vai levar, você está usando lá golpes baixos para levar para o lado de antissemitismo. Daqui a pouco eu sou nazista aqui da mesa. Objetivamente está defendendo um colaborador do nazismo, que hoje é uma figura de alta influência no governo ucraniano. Isso é um fato, o senhor disse isso. Eu pergunto, eu menti quando eu digo que o professor Vladimir disse Stepan Bandeira não lutou ao lado dos nazistas? Não, que ele não saiu, lutou. Ele era o chefe da organização nacionalista ucraniana, ou o senhor está achando... Aí o cara vai meter essa, mas ele não lutou. Imagina se ele mete essa. Não, mas ele não lutou, ele era o chefe, ele só mandava. Ele não foi pra batalha. Pô, meu irmão, tu tá de sacanagem, cara. Tu tá de sacanagem, cara. Tu tá de sacanagem. Que só pode ser responsabilizado pelos massacres antissemitas quem participou diretamente da morte dos judeus. Ele era o chefe. Se ele era o chefe da organização nacionalista ucraniana que lutou ao lado dos nazistas, ele lutou contra os nazistas, por isso que os tribunais poloneses o consideram um criminoso de guerra responsável pela morte de mais de 1 milhão de judeus, professor. Que é isso, meu irmão. O Breno Altman foi pro caralho aqui, pô. Cara, e o Breno Altman, ele fala com a convicção de quem experimentou a história. Ele fala com a convicção de quem vê a história ser relatada pelos olhos, pelas memórias, pelas palavras de quem ensinou ele a crescer, de quem acompanhou o seu desenvolvimento. Ele vê a história no passado, ele vê a história no presente. E ele apresenta um panorama que torna possível prever o futuro para não repetir. Esse é Breno Altman. Quem perguntou sua opinião? Pô, mano, que é isso, cara? Que é isso, cara? Ô, Goiano, tô te tirando da live, cara. Porra! O senhor está negando a história, o senhor está negando os fatos históricos, o senhor está negando os fatos de que ele era o chefe da organização antissemita mais brutal da Ucrânia, que lutou ao lado do nazismo. Por isso que os tribunais poloneses condenam Stepan Bandeira como um criminoso de guerra. É isso que o senhor está negando. E por isso a Ucrânia deve ser invadida. O governo ucraniano atual é fortemente influenciado pelas ideias bandeiristas. Isto é um fato histórico. Eita. Professor, como que ficou o tempo lá? O senhor tem 2 minutos agora. Tem 2 minutos, é uma pergunta. Mas se o senhor quiser comentar... Cara, eu vou te falar. Eu acho muito mais da hora o Três Irmãos aqui, ó. Com essa sala aqui. A réplica do Breno. O senhor tem 2 minutos para usar como o senhor preferir. Tem 2 minutos. Pode comentar a réplica do Breno e depois pode fazer sua pergunta, igual o Breno tem feito. Comenta. Não, já concluí aqui, o Vladimir. O Breno tinha 3 minutos para a réplica. Se o senhor não quiser comentar... Ô, gente, a gente tá com 170 pessoas. A gente tá com quantos likes, hein? É só fazer pergunta, é a terceira pergunta do senhor. Não, alguma coisa eu vou ter que comentar. Por favor, comenta. Pode falar que eu só tenho... Comenta. Bom, várias pessoas me avisaram que eu não devia ter aceito esse debate. Mas agora pronto. Não podia ter aceito não, debate não. Pronto. Que Breno é conhecido por comportamentos meio estranhos durante o debate. Agora eu vejo isso. Ele está distorcendo. E o Breno assim, ó. Que o Breno é meio conhecido por comportamentos estranhos no meio do debate. Ô, Breno, onde tu tá com o pé aí debaixo da mesa, hein? Qual é o comportamento estranho que ele tá tendo? Do que ele tá falando? Gente? Por favor. Eu quero entender. Eu corrigi um fato, eu falei aquilo. Alguém estava preso durante a guerra. E você está colocando na minha... Caralho, mano. Caralho, meu irmão. O Breno tá ficando puto. Eu não lembro de ter visto o Breno Altman tão puto assim na minha vida, pô.
Breno Eltman. Leonardo Silva, boa noite, Sassá. Samuel Sadam Filho, tô te tirando da live. Boa noite. Breno Eltman. Ele tá ficando puto, pô. Coisa que eu nunca falei. Eu não quero defender ninguém. Só mencionei o fato. Então, tá desvirtuando a nossa conversa sobre a guerra atual na Ucrânia, querendo pintar aqui um defensor de Stepan Bandera. Eu acho que no Bilinski também, né? Ele ficou puto aí, também, né? Mas no Bilinski foi aula de trucidada, tá? No Bilinski foi aula de trucidada, irmão. O Breno escaralhou tanto o Paulo Bilinski que até o dedo dele nasceu de novo, pô. Olha aí, ó. Sério Zezé, bem-vindo ao nível 1. Se torne membro do canal e apoie nosso canal. Vídeo semanal para membros. Volta lá. Ele foi lá julgado, condenado, ele foi assassinado por agentes da KGB em 1959, em Munique, se não me engano. E acabou a história. Então, vamos discutir aquilo que a gente combinou de discutir. Então, não precisa fazer as manipulações. Quanto tempo? Zé Leptospirose mandou R$5. Lá vem esse cara. Esse cara tá vivo ainda. É verdade que você é um Djavan sem talento? Desinflama, meu amor. Para com isso. Mais 1 minuto. Na hora que chegar em 5 vai concluir. Não sou um Djavan sem talento. Eu tava em 3, eu só liguei de novo. Mas são 2 minutos. Isso. Só para amenizar um pouco o clima. Olha esse cara. Amenizar o clima o quê, cara? Não brinca com o Breno Altman. Não brinca com o Breno Altman. Uma coisa que me deixa um pouco perplexa no Brasil atual é quando eu vejo setores... Gente, a gente tá com quantos likes, hein? Vamos curtir na live. De esquerda brasileira apoiando o regime atual de Putin, inclusive a sua invasão. E eu não vejo como lá os ideais da esquerda, que a esquerda supostamente defende, pode combinar com os ideais que Putin defende, porque ele basicamente instalou um Estado que pode ser classificado como fascista, que persegue a oposição, mata jornalistas. Mas qual que é a esquerda do Brasil que gosta do Putin, gente? Que não questiona o Putin? Eu acho que quando a esquerda brasileira fala sobre o Putin, fala sobre o aspecto do Putin de conseguir responder aos Estados Unidos. Tipo assim, ó, fica na moral aí, porque senão dá ruim pra vocês. Sabe? Persegue LGBT, militariza ensino nas escolas. Então, como vocês explicam para vocês essa defesa do regime de Putin? 5 minutos. Olha esse cara, mano. É esse aqui, gente. É esse aqui, ó. É esse aqui, gente. É esse aqui, Samuel Bambam. Derrubem ele. Samuel, eu vou dormir amanhã e volto com 200 contas no pente pra te entreter. É esse aqui, pode derrubar. Pode derrubar. Derrubem ele. Derrubem ele. É ele, é ele. Derrubem ele, pode derrubar. Moderação, por favor. É isso aí. É isso aí. Caramba, agora eu sinto paz. Volta lá. O que está em discussão na guerra na Ucrânia não é o regime de Putin, nem é o regime do Zelensky. É uma clara situação na qual a Rússia foi submetida a uma ameaça imperialista e ela reagiu a essa ameaça intervindo na Ucrânia. Eu não estou debatendo o regime de Putin. O regime de Putin, ele tem características com as quais eu não tenho acordo, é evidente. Eu sou um homem de esquerda. A Rússia é um país capitalista, ela não é um país socialista. A Rússia não é a União Soviética. A Rússia é um país na qual houve uma restauração capitalista e ali se construiu, a partir do início do século XXI, quando Putin, a partir do final do século XX, quando Putin assume a presidência da Rússia, ali se reconstruiu um Estado nacional com características, algumas com as quais eu concordo e outras eu não concordo. Claro que eu não concordo com a perseguição à população LGBT, por exemplo. Mas ele construiu um... Pô, tem uma amiga que é uma mulher negra. Samara é o nome dela. Tá ligado? Ela é uma mulher negra, pô. E ela foi perseguida na Rússia, cara. Ela foi fazer uma parte do doutorado dela lá, né? Porque ela sabe falar russo e tal. Uma coisa assim, eu não lembro. Ela fez
Marido da mulher do Tinder. Meu irmão, a gente não vai se livrar desse cara. Alice, por favor, faça o que precisa ser feito. E ela foi perseguida na Rússia, mano. Ela foi perseguida na Rússia. Tá ligado? Um Estado que defende a soberania nacional russa. E com isso eu concordo. Os Estados têm que defender a soberania nacional. É um papel dos Estados defender a soberania nacional. Especialmente quando o país está sob um cerco imperialista como esse que a OTAN montou ao redor da Rússia, tentando impedir o livre desenvolvimento da nação russa. Não é? Mas não é isso que está em questão. A questão fundamental é a autodeterminação dos povos. É o direito da Rússia de poder existir livremente. Isto que a OTAN quer impedir. Por que se estabelece ou vai se estabelecendo um cerco militar ao redor da Rússia a partir do final do século XX? Porque os Estados Unidos têm como estratégia criar uma situação de isolamento e cerco contra a Rússia. Isso está nos documentos norte-americanos. Isso está nos documentos da OTAN. As pessoas de esquerda, professor, elas defendem a autodeterminação. As pessoas de esquerda são anti-imperialistas. As pessoas de esquerda não podem aceitar que a OTAN, principal organização militar do imperialismo, ela dite cartas em relação à Rússia, ou dite cartas em relação ao Irã. Professor, eu também não concordo com muita coisa do regime iraniano. Olha aí, ó. A gente não concorda, né? Mas aí o que a gente tinha que ver do debate a gente já viu, né? Que era o Breno Altman perdendo a linha, né? Mas também respondendo à altura, porque o Breno responde à altura. Você que tá aí, deixa eu te falar uma coisa. Curte esse vídeo aqui, o YouTube não tem entregado nossos conteúdos, tá? E o que você pode fazer para me ajudar a converter esse quadro? Hypando o vídeo. Mas lembre-se, o hype só vai aparecer depois que você curtir.